Recursos computacionais 3, algoritmo de busca sequencial em Python. Bom, vamos então programar o exemplo do algoritmo de busca sequencial a partir do pseudocódigo fornecido. Vou começar aqui, então, salvando o meu arquivo em branco. Então, vou no menu principal, arquivo, salvar como. Eu já vou dar um nome apropriado. Exemplo 5. Então, nome sem caracteres especiais, lembrando, com a extensão .py. Salvar. Eu vou começar criando aqui um vetor, né? Porque aqui eu estou informando para a gente supor um vetor dado, um vetor conhecido. Para facilitar, eu vou montar aqui um vetor de números inteiros. Bom, já está bom. Então, vet igual, entre colchetes, a sequência de números separados por vírgula. Com isso, eu montei o vetor vet. A outra informação que está ali é que suponha conhecido o n, o tamanho do vetor. Então, o n é para supor conhecido. Mas em Python tem uma funçãozinha muito simples, que é a função len, de lens. Tá? Então, eu posso fazer um lens do vet. Tá? A função len vai justamente ver quantos elementos tem em vet, e esse número vai ficar salvo em n. Muito bem. Então, nosso programa, nosso pseudocódigo começa aqui, né? Início. Eu preciso declarar uma variável buscar. Bom, em Python não preciso declarar variável. Declarar um vetor p, um vetor resp vazio. Bom, em Python não vou precisar fazer essa declaração. Declarar a variável p. Bom, também não vou precisar fazer isso em Python. Nem declarar a variável inteira i, que é usada no laço for. Também não preciso fazer isso, né? Estamos em Python, então não tem declaração de variável. Próxima coisa que a gente vai fazer é, de fato, ler o valor de buscar. Então, solicitar que o usuário informe um número a ser buscado dentro de vet. Então, buscar igual. Para isso, eu vou usar a função input, né? E dentro da função input, dentro dos parênteses, como argumento, eu já vou colocar aqui a mensagem para o usuário. Informe o número a ser buscado. Então, a mensagem entre aspas duplas. Então, esse comando já vai mostrar a mensagem na tela e ele mesmo já faz a leitura do valor informado pelo usuário e salva em buscar. Então, ler buscar concluído. Próximo passo aqui, então, é o para. Né? O para seria o laço for. Então, para i indo de 0 até n-1. Então, como é que eu faço esse laço for em Python? Então, seria um for i indo de 0 a n-1. Então, para i dentro do range 0 a n-1. Então, para i in range 0 a n. Por que n e não n-1? Bom, lembrando que quando eu uso a função range, isso cria uma lista que começa no valor inicial e termina no valor final menos 1. Ou seja, o valor final que eu informo aqui é intervalo aberto, né? Ele não entra, né, nessa lista. Então, colocando range de 0 a n, eu garanto que o i vai passar pelos valores de 0 a n-1, que são todas as posições do vetor vet. Já aqui em Python, a primeira posição do vetor também é a posição 0. 2 pontos para encerrar o for. Bom, e aí na próxima linha, tudo que eu quiser que fique dentro desse laço tem que ser identado, né? Então o cursor ali já pulou a linha e já ficou identado. Então aí vem um if, um se. Então, se o que está na posição i
do meu vetor vet for igual, né, comparação, então dois sinais de igual, ao valor que está armazenado na variável buscar, é porque o elemento que está na posição i corresponde ao número que está sendo buscado. Nesse caso, então, o if também encerra com 2 pontos, né? Nesse caso, faz o quê? Se isso for verdade. Nesse caso, eu vou guardar a posição i, ou seja, a posição em que o número buscado se encontra no vetor vet. Eu vou salvar, então, essa posição i num vetor resposta. Então, num vetor resposta. Então, resp. E como é que eu adiciono esse valor i em resp? Usando a função append. Append de quem? Do valor i. Faltou uma coisinha só aqui, que aqui eu estou adicionando esse valor i no vetor resposta. Porém, ó, a exclamaçãozinha ali, a mensagem que me aparece é de que resp está indefinido. Isso porque eu esqueci de criar o vetor resposta. Então eu vou voltar aqui no início e eu vou criar esse vetor resposta, mesmo que vazio. Então dentro dos colchetes eu não coloco nada. Vejam que a mensagem aqui, o aviso já sumiu. Joia. Então, com isso eu terminei o meu loop for, né, com um se dentro, com um if dentro. Então eu vou voltar aqui para o início da linha, né, tirar a indentação, porque agora eu vou programar essa última parte aqui, esse último se. Bom, aqui está me dizendo, se p for maior que 0, bom, mas quem é p nesse pseudocódigo? Tá, vamos ver esse pseudocódigo aqui. Então, toda vez que eu coloco um elemento dentro do vetor resp, eu incremento o p. Então, o p está contando quantas vezes o número que está em buscar foi encontrado dentro do vetor. Aqui em Python, tá, eu não estou fazendo isso. Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu posso simplesmente, depois, com a função len, verificar qual é o tamanho do vetor resposta. Né? Se o tamanho do vetor resposta for 0, é porque o número não foi encontrado. Se o tamanho do vetor resposta for maior que 0, é porque pelo menos uma vez esse número foi encontrado. Então, nesse caso, eu vou dar um print do vetor resposta. Caso contrário, então else dois pontos, eu vou dar um print de uma mensagem na tela, entre aspas duplas, né, informando que o número não foi encontrado. Tá? Então, isso finaliza o nosso programa. Tá? Em Python, o nosso programa fica bem mais enxuto. Esse pseudocódigo aqui, né, é para garantir que quem está programando em C consiga fazer a programação. É um pseudocódigo pensado mais na programação em C. Então, quando a gente vai fazer isso para Python, a gente tem que fazer algumas considerações. Vamos agora rodar aqui o programa. E no console já aparece lá, informe o número a ser buscado. Eu vou colocar um número que não está aqui na sequência, número 11, por exemplo. Então apareceu para mim, número não encontrado. Vou rodar de novo. Vou colocar o número 1, por exemplo, que o 1 aparece 2 vezes, né? Apareceu aqui 0 e 7. Bom, vamos conferir só, né, se isso está certo. Então, primeira posição do vetor, posição 0. Confere. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um vetor de 8 elementos, a última posição é a posição 7. Então, o número 1 se encontra nas posições 0 e 7 do vetor vet. E com isso a gente encerra o exemplo.